Toda terça-feira a gente recebe a nossa doutora, a nossa nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Bom dia. Cada vez mais linda. Obrigada, Bem-vinda Papito. sempre. Obrigada. Qual é o nosso tema de hoje, um tema importante para os nossos telespectadores? Então, aquelas pessoas que sofrem demais com dores abdominais, aquele inchaço, aquela quantidade de gases que não sabe mais o que fazer. Vamos entender um pouquinho por que isso acontece? Pois é, tem muito a ver com a alimentação também, doutora? Tem tudo a ver com a alimentação. Tem tudo a ver com a alimentação. A gente tem que entender o seguinte, Thiago, que a nossa microbiota, ela tem tudo que cheio de bactérias, que são as bactérias gram-positivas, que são as bactérias que são muito importantes, que elas estão lá para proteger o nosso intestino. E aí tem alguns alimentos que acabam, que matam algumas delas e fica um pouco fragilizada essa microbiota. Então vamos entender um pouquinho como isso funciona. Agora, se o alimento causa isso, outro tipo de alimento também pode facilitar, né? Pode diminuir esse problema. A gente tem que entender o seguinte, Thiago, a gente tem que cuidar do nosso intestino. Hoje o intestino é visto assim como o nosso cérebro, né? Tem sido muito estudado, as pessoas têm dado assim um foco muito grande para o intestino, porque ele é parte de tudo. Para você ter ideia, a gente tem mais bactérias intestinais do que células, para você ter ideia. Temos trilhões de bactérias que tem que ter um cuidado muito especial, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Como formam os gases no intestino? Como é que formam esses gases? A gente tem que entender o seguinte, tem alimentos que eles são macros, ou seja, são os alimentos grandes, vamos dar exemplo aqui da proteína, que para ser digerida ela leva um tempo. Então, quando algumas pessoas já estão com essa microbiota comprometida, ao pedacinhos dessa proteína, ela acaba ficando ali. Conclusão, ela vai fermentando e ocasiona o quê? O acontecimento de alguns gases, como o gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio, o metano e principalmente, gente, aquele que causa o mau cheiro do pum, que é o enxofre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas que vão lá para a churrascaria que comem. Tome proteína. Toma proteína, depois não consegue fazer toda essa digestão, realmente acaba sofrendo com isso aí. A gente tem que entender o seguinte também, Thiago, que alguns alimentos, principalmente os alimentos à base de carboidratos, ou seja, que são os farinados, as pessoas podem ter alguma intolerância ou alguma sensibilidade, tá? Isso vai acontecer? Sim. Isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar, buscar aí o cuidado e o tratamento. Vai acontecer, mas a gente pode prevenir o quê? Deixando de se alimentar em determinados horários, né, que compromete, por exemplo, a proteína. Dizem que à noite não é indicado comer proteína, exatamente, né? Então, quando você vai fazer, a ingestão e a quantidade dessa ingestão também é importante. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu vou cuidar do meu intestino, eu tenho que pensar em quê? Em probióticos. Se eu protejo e eu simplesmente pego todas as minhas bactérias e fortaleço essa minha flora intestinal, essa minha microbiota, eu vou estar o quê? Protegendo a minha barreira. Perfeito. Então, algumas coisas, alguns alimentos, ela vai criar uma impermeabilidade e eles não vão penetrar e não vão criar esse efeito de gases. Perfeito. Vamos lá, seguindo. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Todo mundo tem uma má digestão, corre logo para o quê? Um antiácido. Todo mundo tem um probleminha. Todo mundo tá na gaveta ali um antiácido, né? Eu mesmo tenho uma. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas que fazem o uso excessivo de antiácido e também as pessoas que fazem o uso daquele omeprazol. Sim. Né? Qualquer dorzinha no estômago já vai para o omeprazol. O que acontece? Lembra que eu falei para você que aquelas bactérias que a gente tem boas? Pois é, elas ficam fragilizadas, elas acabam morrendo. Por quê? Porque esse tipo de medicamento, ele promove isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? As pessoas precisam diminuir aí. E outra coisa, toma sempre, faz o uso do omeprazol, que é uma prescrição médica, então sempre tem que estar ali um aporte de probiótico e simbiótico, para proteger essa microbiota intestinal, que são as nossas bactérias boas. Pois é, os medicamentos também são prejudiciais, Os medicamentos também são prejudiciais. Depois eu quero que você me fale da diferença específica de probióticos e pré-bióticos. Tá, vamos colocar isso no próximo tema, né? Pois, exatamente. Ótimo, tá? Uma excelente pauta. Vamos lá. Alimentos que causam inchaço abdominal. Esses são os alimentos que todo mundo consome, todo mundo sabe, doutora, que vai dar inchaço na barriga. Eu já falei aqui das carnes, das proteínas, né? Porque elas são grandes, difíceis de digestão, mas algumas coisas que podem modificar um pouquinho. Por exemplo, bebidas
é a mesma coisa. A bebida, ela promove aí no seu intestino digamos que a morte, né, dessas bactérias que são boas. Né, que elas estão lá prontas para os Qualquer tipo de bebida? Qualquer tipo de bebida, mas quando eu estou falando de bebida, do excesso de bebida, né, Tiago? A gente não vai falar aqui se você tomou um chopp, tomou um vinho ou outro, não. As pessoas realmente que fazem isso com um exagero, né? Então você realmente fragiliza lá a sua barreira intestinal. Tem que tomar cuidado com as pessoas aí que bebem bastante. Aquela história de que não se deve, no almoço, se alimentar ao mesmo tempo bebendo líquido. Então, bebendo o que acontece, Tiago? Exatamente. O que você vai fazer? Você vai reter esse líquido. Ele vai ter que ir para algum lugar. Então você vai acabar. A bebida, ela faz isso. A bebida, ela desidrata, né? Então a gente vai. Desidratou, então o organismo tem que pensar o seguinte: eu vou ter que tirar água de algum lugar. Então ele vai tirando água do seu corpo e ele fica ali centralizado. Então as pessoas realmente, eu bebi, tomei enxadinha hoje. É justamente isso. Perfeito. Tá bom? Né? Então vamos ter cuidado. Queijo também, os derivados de leite. Os produtos lácteos, né, como um todo, como geral, né? As pessoas aí estão mais sensíveis realmente à questão da intolerância à lactose. Então a gente sabe que dá gases, inchaço, dores abdominais, muitas vezes até diarreia. Então isso aí, na verdade, a pessoa tem que buscar e realmente checar se ela tem intolerância ou sensibilidade aí. Da mesma forma, o glúten, né, o pãozinho. Normalmente, as pessoas às vezes talvez não tenham intolerância ao glúten, mas tem alguma sensibilidade por conta da fermentação desse pão, né, desse trigo. Então a gente tem que tomar, são os alimentos que a gente pode pensar em evitar. Perfeito. Aí a gente tem ainda dali os embutidos. Esses embutidos, por quê? Pela quantidade excessiva de sal. Perfeito. Da mesma forma da bebida, ele vai desidratar. Então agora, e aqui? Exatamente. Eu sou apaixonado por brócolis. Aquele repolho, aquele brócolis. Por quê? Porque ele tem uma coisinha chamada enxofre. Lembra do enxofre? Sim. Aquela formação daquele gás que dá aquele, né? Que ele deixa os gases um pouco mais fétidos. É justamente isso. Então, ele faz essa formação. Olha, resumindo, coma pouco, se alimente bem. E tomar probióticos e bióticos, que a gente vai falar na próxima pauta. Próxima pauta, a diferença do que é probiótico para pré-biótico. E simbiótico também. Minha mãe fica falando assim: meu filho, pré-biótico é o pré-biótico, porque o pré-biótico é o minha mãe fica no telefone comigo falando o tempo inteiro sobre isso. Resumo, Tiago, a gente precisa realmente cuidar um pouco mais do nosso intestino, ter essa visão. É verdade. Tá bom? Obrigada. Obrigado.